Posso começar? Abuso sexual. Precisamos falar sobre o assunto. Atualmente, nós temos a comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma grande conquista. Polêmico? Sim. Mas uma grande conquista para os direitos da criança e do adolescente e é referência para vários países que ainda estão no desenvolvimento de políticas públicas de assistência a esse público. Alguns países ainda a Constituição, quando existe, ainda é aplicada para todas as idades e no país nós já temos um estatuto específico para a criança e adolescente no Brasil, desde 1990. Qual é a conquista do ECA em relação ao caso abuso e violência sexual infantil? Com o ECA, nós temos na Constituição que é dever o quê? Da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente absoluta prioridade de direito à vida, à saúde, alimentação, educação. Esse é o artigo, cláusula pétrea da Constituição. Com o ECA, nós conquistamos o fato dos crimes sexuais contra a criança deixar de ser um crime somente de liberdade sexual. Com o ECA, o crime de abuso ou violência sexual passou a ser considerado uma violação do direito humano. Então, em relação à violência, quando eu dizer violência sexual de criança ou violência sexual, no nosso contexto é violência sexual contra crianças e adolescentes, ok? Para dar uma diminuída no termo. Quando nós dizemos isso, nós estamos falando de violação de um direito humano que deveria, que está assegurado teoricamente pela lei, como responsabilidade do Estado, da família, da comunidade e, por que não, da igreja. Quando estamos falando disso, de repente a gente fala assim, violência sexual é aquilo que passou na televisão. Ou, de repente, os crimes, nós temos dados de 96 a 99, um aumento de 30% de partos com a faixa etária de 10 e 14 anos. Sendo que obrigou-se, em 2000, no censo de 2000, incluir pela primeira vez, de 10 a 14 anos, a faixa de fecundidade. Crianças gerando crianças. Então, se nós temos um estatuto do adolescente que garante o direito de desenvolver uma sexualidade sadia, nós temos uma criança entrando como taxa demográfica de estudos como fecundidade, nós temos aqui um desafio a ser vencido e um dado que nos coloca diante da importância de refletirmos sobre o assunto. Não venho aqui só propor uma solução, uma alternativa. Venho aqui propor uma reflexão sobre a importância de uma reflexão. No nosso contexto, igreja, aspas, eu não falaria isso. Eu sempre liguei assim, vai ser uma aspas somente aqui, tá joia? No nosso contexto, trazermos esse tema para nos importarmos é prioritariamente importante, porque nós ainda não estamos vendo uma mudança de sociedade assim como nós acreditamos. Assim como o abuso sexual hoje, abuso sexual de criança e adolescente, a gente já falou disso, representa o segundo tipo de violência mais comum registrado. Sabe qual que é a minha fonte para isso? Um site .gov. O governo reconhece essa estatística. Não é uma organização que trouxe essa informação para nós. Só perde para a violência doméstica. A gente muitas vezes acha, nós temos o costume de achar que violência sexual é aquele que acontece daquele crime que teve grande repercussão na grande mídia. Não. Atualmente, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, nós temos o abuso sexual como o segundo tipo de violência. Nós, quando falamos em estatística, é muito complicado, por quê? Quando nós trazemos a reflexão, pastores, líderes,
políticos, profissionais da educação, quando nós trazemos essa reflexão, não é interessante para políticas públicas. Por quê? Geralmente esse tipo de coisa acontece dentro das famílias, muitas vezes é acoitado por muitas famílias, e quando nós trazemos essa reflexão, a tendência das estatísticas são aumentarem. Por isso, durante muito tempo, não se falou sobre isso no Brasil. Por quê? Quando nós temos estatísticas como essa, precisamos nos locomover com políticas públicas. No contexto da igreja, precisamos nos locomover com atividades em relação a esse tema. Então, um estudo americano nos trouxe de que estima-se nos Estados Unidos que 27% dos meninos e 36% das meninas sofrem ou sofrerão algum tipo de violência sexual na infância e na adolescência. Ou seja, não estamos falando daquele caso da TV. Estamos falando de quase 1/4 de meninas e meninos que estão ou estarão ou estiveram passando por esse tipo de situação que desintegra o seu direito humano, que deveria ser assegurado pelo Estado, pela comunidade, pela sociedade. Esse é um estudo americano. Em relação à educação sexual, é o grande ponto. Quando nós damos o tema metodologias de prevenção para o abuso e violência sexual de crianças e adolescentes, a única saída é empoderarmos nossas crianças. Quando a criança entende que o corpo dela é dela e que ninguém pode tocar, ela passa a se sentir no direito de dizer não. Então tem os livrinhos, por exemplo, vou chegar nas metodologias, tem livrinhos que a gente treina, por exemplo, de dizer não. Quando a criança entende que nenhum carinho é feito em secreto, o vovô no escuro, ou nenhum carinho é feito em secreto. Toda demonstração de amor deve ser, ou pode ser pública. Quando ela não pode ser pública, já existe alguma coisa errada nessa demonstração de amor, nessa demonstração de afeto. Quando ela entende que somente os profissionais de saúde, em determinadas ocasiões, quando ela entende que lá, 1 aninho, a gente está lá, olha filha, lava a cabecinha, olha filha, lava a sua mãozinha, olha filha, lava a sua pepequinha, lava o seu pipi, lava o seu pezinho. Quando ela entende que o corpo dela é composto por tudo isso. Não, nós trazemos essa educação cabeça, ombro, joelho e pé. O que tem nesse meio que não pode falar? Quando a gente está dando banho na criança, está lavando a hora que chega aqui, mães que deixam de amamentar. Você consegue imaginar alguma situação mais prazerosa do que você estar limpo, agasalhado, sendo alimentado no seio da sua mãe? E aquela criança, ela sente aquele prazer, aquele bem-estar, e de repente o menino e a menina é menos perceptível, que é a genitália fica um pouco mais úmida. O menino tem a ereção. Mães deixam de amamentar porque o menino tem uma ereção, porque ela não sabe lidar com isso. Então, quando ela começa a perceber que a criança tem um corpo que é dela, parênteses, que Deus deu para ela, quando nós empoderamos a criança, essa é a saída. Então existe alguma coisa nesse meio, existe coração, existem as necessidades fisiológicas, comida, existem as genitálias, existe todo um corpo, não somente cabeça, ombro, joelho e pé. Quando se falou em educação sexual, década de 60, vamos levar a educação sexual para a escola. E a gente começou. Porque é direito humano, porque tudo. Gente, mentir e disfarçar não é legal. O que é aquela história da cegonha? Por que a gente faz isso com as nossas crianças? Então, assim, não existe amor entre o papai e a mamãe? Precisa uma cegonha vir trazer? Não existe... O que é a semente? Veja a história da semente. A mamãe carrega, é a mamãe que tem que carregar o saco de semente. Por que a gente mente para as nossas crianças para dizer uma coisa que deveria ser natural?
uma coisa que é nossa, do nosso corpo, que todos nós nascemos e que todos nós somos, existimos e nos movemos com isso. Então, com a educação sexual, passamos a viver isso. Marcos históricos de 1968, talvez o maior tenha sido o advento da educação sexual nas escolas. Se eu ouvir qualquer piadinha ou rezinhos maliciosos, a aula acabou. Vocês entenderam? Tem. Bom, o aparelho reprodutor das mulheres é assim. Infelizmente, para mim, parecia mais a cabeça de uma vaca. Agora, quem pode me dizer o que é isto aqui? Sim? Orelhas? Aparentemente, não só para mim. Os ovários. As orelhas estariam aqui. E por que o senhor não desenha essa mulher inteira? Está bem. De repente ficou claro para mim por que o Sr. Catlip nunca ter sido casado. Qualquer homem que visse as mulheres como ele via não teria motivo para isso. Bem, os ovários claros são a visão da ovulação. À medida que o Sr. Catlip prosseguia, um fato tornava-se cada vez mais evidente. Sexo por conta de educadores não era uma coisa bonita. Ovulação. E aqui, de forma condensada, é a história da ovulação. Perguntas? Sim? Quando começamos o futebol? Agora eu vou entregar seus livros Saúde e Sexualidade Humana. Que livros? Para quarta-feira vocês vão ler os capítulos 1 e 2. Não leiam adiante. Repito, não leiam mais adiante. Capítulo 14. O ciclo reprodutor humano. Dizer pra gente não ir adiante era o mesmo que dizer às raposas para ficarem longe da carne. Então a gente vê que se passou, existe a curiosidade das crianças, todos nós passamos por essa curiosidade e nós não conseguimos operacionalizar isso. Tentativas de operacionalização da educação sexual. Nós tivemos o primeiro momento, foi um momento biológico. Então nós chegamos assim, porque nós precisamos ensinar nossas crianças, por causa da gravidez, por causa de DST. O dia que foram na minha escola, eu passei por isso, o dia que foram na minha escola falar sobre DST, você procura lá no Google as piores imagens, aquela coisa assim, é um filme de terror. Você sai de lá, meu Deus, o que é isso? Olha o que vai virar se um dia eu vir fazer sexo. Em nenhum momento você passa o quanto é importante para a formação humana, o desenvolvimento da sua sexualidade, o desenvolvimento do prazer do outro. Nós fazemos o quê? Colocamos lá um monte de fotos de DST, aquelas coisas assim. Então esse foi um momento. Um momento anterior a esse foi um momento que não se falava, era tabu. Onde a mulher, a gente ouve falar até que a mulher tinha o lençol onde tinha um buraco no lençol. Não se falava disso porque se você sentar no vaso, né, a criança tinha a menarca, a primeira menstruação, e assustava, porque o pai e a mãe nunca falavam disso. Esse foi um momento anterior a isso. Algumas pessoas podem ter pego isso, outras não. E aí o segundo momento, que é o momento da saúde, que aí a gente pega, vamos porque é uma questão de saúde, e esquecemos como
como escola, de trazer essa discussão do quanto é importante o desenvolvimento e a educação sexual. Então, assim, rapidamente, o que é sexualidade para você? Uma palavra, assim, aleatória. Qualquer uma, gente. Um de cada vez. Hã? Qualquer um. O que é sexualidade para você? Diz uma palavra que representa. Vamos fazer um brainstorm. Natureza. Descobrir-se. Amar-se. Pelo menos uma, gente, cada um. Curiosidade. Vamos lá, petecas. Vamos partir. Justamente, o contexto de sexualidade é muito maior do que esse. Eu gosto muito dessa escala que fizeram, que pegaram a palavra sexualidade de todos os artigos científicos produzidos no Brasil durante um ano, e em volta, aqui quanto mais aparece a palavra, maior vai ficando a palavra, que é a nuvem de palavras-chave. Sexualidade, desenvolvimento, corpo, angústias, conhecimento, maneira, atmosfera. Sexualidade é muito mais que isso. Eu gosto muito de uma definição de sexualidade e muito mais do que simplesmente E aí na escola a gente aprende o quê? O que é sexo? O que a professora de ciências responde? O encontro de dois gametas. E aí você para e fala assim, o que raio é isso? Como eu vou saber o que é isso? Encontro de dois gametas? Como isso? Então, para desenvolver esse senso de sexualidade, eu trouxe mais um videozinho, partindo do pressuposto que todos aqui já estão no 4º ano de uma faculdade, que todos já são adultos. Então, trouxe um videozinho assim, de alguns minutos com imagens sobre esse termo. Se alguém achar forte, se alguém quiser levantar, sem problema, ir lá tomar água, não tem problema nenhum. São algumas imagens sobre esse tema. Tá? Partindo do pressuposto que aqui já somos todos adultos, certo? Dá para apagar a luz? É aqui ou não é? Não? Ah, tá. Então não está indo bem, né? Então, gente, ó, se alguém estiver forte, passar mal, não tem importância, né? Tá? São imagens. Então, eu vou pedir assim um silêncio mesmo para a gente poder se compenetrar nessas. Posso dar o play? Pode. Todo mundo olhando. Então, imagens sobre esse assunto. Pode ir, meninos? Com muita atenção, porque é um. Tá vendo onde vai a nossa cabeça? Sendo que o conceito de sexualidade da Organização Mundial de Saúde sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade. Porque se é uma necessidade, por que a gente não fala sobre o assunto? Uma necessidade básica, um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, portanto, a saúde física e mental. Quanta gente doente, física e mentalmente. Gente, ejaculação precoce, uma pílula resolve.
8 sessões de terapia. Quantos irmãos sofrendo com isso que não conseguem falar com a mulher sobre isso? Por quê? É difícil. Criou-se lembra quando a gente tinha aquele conceito, vocês devem ter estudado muito mais que isso, de sacro e mundano e pagão, sacro e profano? Criou-se um muro sobre não podemos mais falar disso, sendo que é parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica. Então, a proposta da educação sexual como metodologia da prevenção sexual, uma criança que sabe o que é o corpo dela, o que está acontecendo com o corpo dela, uma criança que sabe o que é o prazer determinado, que sabe todo esse desenvolvimento que faz parte de todo aspecto e que muitas vezes até os pais que deveriam ser os principais confidentes, muitas vezes a criança tem maior medo de falar com o pai sobre isso, com o pai, com a mãe, com o pastor, poderia ser o pastor, por que não? E aí de repente o que nós temos? Já caminhando um pouco já para a segunda parte, o que nós temos? Se nós, sociedade, Estado e comunidade, né, os responsáveis pela saúde, pelo bem-estar, por Constituição, se nós não nos posicionamos e não educamos sexualmente as nossas crianças, não somente nós educamos muito bem com 1 mais 1, 2 mais 2, uma criança na 8ª série, ela sabe que 4 menos AC dividido por 2 delta A, C, B, ela sabe, está estudando aquilo e não sabe o que está acontecendo com o corpo dela, muitas vezes. Muitas vezes. Então, quando nós não fazemos o nosso papel como educadores, como formadores de opinião, como, aspas, iluminadores da terra, fecha aspas, quando nós não fazemos essa parte, sabe quem faz? Quem cresceu na igreja, ou não, vou fazer de conta que quem não cresceu na igreja, os meninos são educados por quem? Pelos vídeos pornográficos. Pelos vídeos pornográficos. E antigamente existia uma sociedade secreta de troca de revista. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia é acessível, fluido, e você não consegue, pais, não consegue ter controle mais sobre isso. Veio para ficar, você pode demonizar o que for, não volta. Não volta, mas essa é uma outra discussão para um outro momento. Não vai voltar, nós não vamos voltar para pedra e papel. Então hoje, nós temos essa criança com todo esse acesso, não existe mais a troca. Essa criança está sendo educada por vídeos pornográficos, os meninos em sua grande maioria, enquanto as meninas estão sendo educadas pelos filmes da Disney, pelos filmes românticos, pelos 50 tons de não sei o que lá. Enquanto que, então de repente tem uma menina, eu estou dizendo meninos e meninas, mas pode ser, né? Não quero entrar nessa. Quando você pega uma criança que vê lá o filme, Bela Adormecida, né? Ela dormindo, vai chegar o príncipe da... Você conhece alguém que estava dormindo e o príncipe da sua vida veio? O homem da sua vida, o homem que Deus escolheu veio que você estava dormindo? Tem mulheres esperando, dormindo pelo homem da sua vida, sendo que, pelo fato dela estar dormindo, dava direito ao príncipe beijar ela? Dormindo pode? Né? Isso não é, a gente não pode levantar esse tipo de discussão, inclusive com as crianças. Então, de repente, nós temos, vamos abrir, anota aí, para a gente discutir isso, anota isso. E aí você pega nós podemos levantar tantos filmes. Então tá de repente uma mulher que acredita no príncipe, vamos pegar aí a da abóbora, como chama? Cinderela. A Cinderela, ela acredita que em um baile ela vai conhecer o homem da vida dela, num baile, e esse homem vai procurar ela. Gente, olha o senso de entrega. Fala assim, escuta, e se ele não achar? Então, de repente, naquele baile, ela fala assim, o quê? Vou esperar da meia-noite? Não. Eu vou voltar para casa para ele me procurar depois? Não. Vou viver tudo hoje. A gente tem o micro-ondas, a gente tem essa sociedade imediatista.
Então nós temos esses dois extremos. E aí a gente pega e se pergunta, por que tanto divórcio? A gente chega com um menino que foi educado sexualmente por um vídeo pornô, com as 800 posições de ponta cabeça, não sei o que lá, e uma menina que acredita que o cara vai chegar com um cavalo branco. E a hora que chegar nisso, gente, não vai dar. Não vai dar. E é onde nós temos tanta gente que sofre com esse tema porque ainda acha. Então eu vou passar, essa seria realmente a primeira parte da apresentação mesmo. E quando a gente está falando em profissionais da saúde, profissionais da educação, a gente entra em alguns mitos, conceitos básicos sobre violência sexual, que eu vou passar muito rapidamente, porque eu tinha prometido fazer isso em 30 minutos. Minha criança é pequena demais para a educação sexual? Quando a gente deve começar a falar sobre educação sexual com as crianças? Quando? Quando ela tiver conhecimento? Então, depende muito da maturidade. Chuta, uma média. 6, 7 anos. Pode Começar a falar. Eu já converso com minha filha. Você já conversa com sua filha. Falo de ninguém, falo eu acho que é importante. Se é um aspecto da personalidade, a partir de quando que a criança passa a tem personalidade? Temos personalidade desde sempre. E aí, de repente, como nascem os bebês? Criança de 2 anos perguntando. Por que a tia tá com aquela... Ah, é uma melancia. Gente, olha o que a gente faz. A gente mente. Onde ensinaram a gente a mentir? Uma coisa que poderia ser tão simples, porque está aqui. É do nosso corpo, é da nossa vida. Então, para profissionais de educação, geralmente a gente passa o que é esperado em cada fase. Eu tiro um pouco por base ali o Freud. Os dois pensamentos grandes são o Freud e o Piaget. Então a gente tem o que é a curiosidade, porque aí rola perguntas, se pode tomar banho com o pai, se não pode. Tem várias perguntas operacionais em relação a isso. Tem a fase fálica, que a criança começa a ter curiosidade, a fase do cocô, a fase de latência que é muito mal compreendida. Isso aí é para pais e mães. Tem umas... Não é merchan, não estou ganhando nada com isso. Mas uma série de bebês, acho que é o DF que lançou. Eu li. Gente, aquilo é um resumo muito bom. Tem criando meu adolescente, tem bebês, educando infantes, educando crianças, educando pré-adolescentes. Eu ainda estou no infantes lendo. Minha filha é bebezinha, eu e minha esposa minha esposa é pediatra. A gente adorou aquele material. Preciso até registrar isso para o pessoal da UDF, que foi muito legal. Vantagens da educação sexual, porque alguém pode chegar e falar assim, mas não vai gerar curiosidade nas crianças? Essa mesma dúvida a gente tinha em relação às drogas. Não vamos falar de droga para as crianças porque elas vão ficar curiosas. Então, fizeram um estudo de vários projetos no mundo de crianças que tiveram acesso à educação sexual. Quando você sabe que aquilo é natural, você perde a curiosidade, você vê aquilo com mais naturalidade, você se delicia maior. Nós temos no Brasil uma média de perda de virgindade de meninos de 15 anos. E não temos educação sexual nas escolas. É uma diretriz básica largada lá em algum lugar. Sendo que é um direito humano, como a gente viu. Estamos falando de direito humano, não estamos falando só de saúde. Então, previne gravidez precoce, doenças, DSTs, estabelece laços de amizade e confiança, reafirmando o papel dos pais como orientadores, porque você mente. Aí o professor na escola fala a verdade. E aí? Papai mentiu? Como é que você vai lidar com isso? Desenvolve valores éticos como respeito, diversidade, autoestima e responsabilidade com aquilo que é o seu. A gente brinca com as crianças quando vai dar. Assim, qual é a coisa mais importante na sua vida? Algumas falam papai, outras falam mãe, outras já acho que é da igreja aprendeu. É Deus. Qual a coisa mais importante da nossa vida? Quem vai estar conosco todo o tempo? Nosso corpo. Tá aí uma pergunta, não sei se eu estou teologicamente certo, não sei se eu estou teologicamente certo com essa afirmação.
Vantagens. Fornece bases morais sólidas, futuras, para as futuras escolhas afetivas da criança. Você falar com a criança, filha, aquele menino é mais bonitinho, mas é só pela beleza que você vai escolher a pessoa que você quer e tudo mais. Não poderíamos ter todo esse abismo, acho que é o resumo da minha proposta. Não precisamos ter esse abismo entre educação sexual e a prática. Porque se não está dando certo, lembra aquele dado que eu tinha, abre aspas, aquele dado que eu trouxe, a igreja cresceu e nós não tivemos um decréscimo. Inclusive, eu até ia levantar isso, o quanto que dos abusadores e a sua orientação religiosa. Eu acho que seria um dado muito interessante e eu creio que a orientação religiosa da pessoa não mudará a frequência dos abusadores. O único caso na minha cidade era de uma pessoa de uma igreja evangélica. E não é evangélica dessas que a gente um pouco, entre aspas, descarta. Evangélica das que a gente considera. Não sei se é esse o termo que usa. Caminhando um pouco para o final, aqui eu posso encaminhar para vocês é o levantamento que fizeram de milhares de projetos e tal, das crianças e os egressos de projetos que tiveram educação sexual e tudo mais. As crianças tiveram gravidez, não tiveram tanta gravidez precoce, DSTs, etc. Segundo mito, vou passar mais rápido, estou percebendo que já deu meu tempo, né? Dos 30 minutos que eu prometi, já deu. Já está indo, está quase chegando. Tem um reloginho aqui. Violência sexual só se tiver contato físico? As pessoas acham que a violência sexual é quando, né, existe o ato consumido. Gente, existe violência sexual com contato físico, que são os atos físicos genitais, e a pornografia e exploração sexual, isso é o que a gente já conhece. Violência sexual sem contato físico também existe, são o abuso sexual verbal, auditivo. Quando você telefonema, mensagem, redes sociais, a criança aparece com um videozinho do WhatsApp ali, ó, da onde veio isso? Ah, veio de outra criança? Tá, mas da onde veio isso? Ah, de outra criança? Mas da onde veio isso? Alguma hora vai ter um adulto inserido nessa cadeia. Exibicionismo, pessoas que têm prazer em ver, e voyeurismo, pessoas que têm prazer em ver ou a criança se tocando ou a criança nua. Houve consentimento? Se houve consentimento, não é violência sexual? O que vocês acham? Houve consentimento, não é, ou é? Nós temos no Brasil qualquer prática forçada, seja criança, seja adolescente, seja idoso, seja adulto. Nós temos a maioridade sexual, que é 16 anos. Uma pessoa no Brasil, alguns países outras idades, a gente chama de maioridade sexual. Algumas pessoas, elas não podem, entende-se que elas não são mentalmente capazes de dizer sim ou não. Aqui, geralmente, para profissionais de saúde, a gente passa os tipos, para exemplificar, para tirar da teoria e trazer, então, vários tipos em si, expor a criança ao ato sexual. Pais, às vezes só tem um quarto. E aí, como é que se relaciona, como é que tem o ato sexual? E aí, a criança está dormindo? E se a criança está dormindo, não é? Como que se classifica isso? O abusador costuma ser um estranho? A TV faz a gente acreditar nisso. Enquanto que grande parte dos abusadores são pais, padrastos, enteados não, né? Tem, aqui a porcentagem. Mulheres, aí o pessoal fala assim, porque só está falando de abusador. Existe a porcentagem de mulheres abusadoras também. E a gente trazer essa discussão, porque vai falar de gênero. Não é essa a intenção, mas se grande parte dos abusadores são homens de orientação heterossexual, alguma coisa está errado com os homens de orientação heterossexual. Se a grande parte, né, quase 75%, então também é um tema que deveremos falar um pouco sobre isso. A evolução, geralmente, você começa com o aliciamento, depois tem um abuso sem contato, essa estratégia geralmente utilizada. A violência sexual é mais comum em família pobre? Né? Geralmente a gente tem estatísticas de pessoas de baixa renda com maior, mas eles têm mais costume de procurar o SUS.
Famílias de alta renda tem essa questão da moral, a se tratar, não é isso, põe pano quente e tudo mais. Então a gente tem a falsa impressão de que família pobre passa mais por isso. Não. Todas as famílias, seja com renda, graduação, todos estão no mesmo nível de frequência. Normalmente, violência sexual é percebida por alguma violência física. Somente 40% das violências possuem evidências físicas. E os principais sinais só podem ser vistos por pais ou educadores. Ou pessoal da IBD, pessoal das crianças. De repente, vocês podem ser usados para detectar esse tipo de violência e tirar a criança do que ela está vivendo. Então, para operacionalizar, a gente passa alguns comportamentos que podem vir, não é porque a criança fugiu de casa, não, alguns comportamentos que podem servir como termômetro para a gente. E um que eu destaquei, que é o comportamento erotizado. Então, a criança tem um caso, vou contar rapidinho, duas crianças foram pegas no banheiro da escola, um olhando o piu-piu do outro, digamos assim. E aí chamaram o educador, chamaram o conselho tutelar e alguma coisa assim. Aí foi a educadora sexual, chamou do lado, escuta, o que você estava falando? Não estou brava com você, a gente está querendo entender o que você estava falando. O que aconteceu? Eles estavam brincando e tal, a bola bateu, a criança falou assim, ai, meu piu-piu. A outra criança falou assim, piu-piu? Não, aí tem pipi. Não, é piu-piu. Não, minha mãe me ensinou que aí tem pipi. Como que vamos discutir? Como é que vamos descobrir o que é o pipi e o que é o piu-piu? Foram lá no banheiro para saber a diferença do piu-piu e do pipi. E aí a gente pega e classifica isso como um violê porque é alguma coisa. Não, existem casos e casos, né? Mas o comportamento erotizado da criança, a criança repete os comportamentos. Então ela aprende comportamentos. E esse não é um comportamento nato, é um comportamento aprendido. Sétimo mito, encerrando. Denúncia só pode ser feita se houver certeza. Não, eu não sei, então não vou denunciar. A gente tem muita cautela. Não. Classifica-se violência quando existe gratificação do ofensor, quando há assimetria de poder, quando há coerção, convencimento e quando o consentimento não é válido, por causa dos direitos, por causa da idade, etc. E uma coisa, gente, que eu caio para encerrar. Alguém pode dizer assim, eu não sei por que a igreja vai dizer sobre isso. Se temos, entre aspas, que obedecer às leis, ninguém aqui precisa sair das leis. Ocultar é crime. Se você sabe, isso é muito sério. Em caso de suspeita, você denuncia. Se você sabe e não denuncia, você está saindo da lei. Ocultar um crime, Laine, como é que é isso? Em direito, ocultar um crime é a mesma coisa do que, quase, digamos assim, do que fazer esse crime. Então, isso... Como? Você é coautor, quando você sabe e fica... Olha isso. Então, será que, ao nos calarmos, não estamos sendo coautores? Gente, denúncia pode ser anônima, em caso de suspeita, ao ligar no Disque 100, que é Direitos Humanos, gera um protocolo que em 72 horas o Conselho Tutelar tem obrigação de dar um parecer para aquela denúncia. Se tem um órgão que está funcionando, a gente está vendo aí, essa descrença do sistema é um pouco natural, mas tem um órgão que está funcionando, é o Ministério Público. Em 72 horas eles têm que ir lá e conferir o que está acontecendo. Anonimamente. Você não precisa dizer quem é. E existe aí alguns materiais que eu queria trazer para vocês e tal. Um livro muito bom, que eu recomendo, que eu tenho em casa, que é o Pipi Fifi, que é o livro da prevenção de violência sexual, que eu posso passar também o vídeo para vocês. O material tem para baixar na internet. Aqui tem o livro, mas eu vou passar, porque é uns 4, 5 minutos. Tem na internet para baixar em PDF, tem atividade para colorir, você pode conversar com a sua criança, não precisa nem comprar o livro, tem lá é tudo bem tranquilo.
Pode procurar na internet, Pipo e Fifi, tem vários outros materiais. Não deixe para depois. Responda as perguntas dos seus filhos e oriente-o da maneira certa, sem mentir, sem esconder. Aspas. Quem é o pai da mentira? Será que a gente não está mentindo para as nossas crianças? Ou escondendo? Fecha aspas. Informação tão importante para a vida delas. Resumindo, obrigado, gente. Está aqui meus contatos, qualquer dúvida.